Você acreditaria se eu te dissesse que uma mãe solteira, cansada da vida difícil, conheceu do nada um homem milionário e a vida dela mudou para sempre? De um pequeno apartamento apertado, ela passou a viver cercada de luxo, amor e descobriu uma felicidade que jamais imaginou ter. Mas será que tudo foi tão perfeito assim? Fica até o final para descobrir os desafios e reviravoltas dessa história real e inspiradora. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias que transformam vidas. Carolina era uma mulher de 32 anos, marcada por decepções e responsabilidades que a vida impôs cedo demais. Morava em um pequeno apartamento nos subúrbios da cidade, junto de sua filha, Lara, de apenas 6 anos. Trabalhava como atendente em uma padaria, função que mal pagava as contas no fim do mês. O tempo para si mesma era escasso, e com ele se esvaía também sua alegria e esperança de dias melhores. Todos os dias, Carolina acordava antes do sol nascer, preparava o café da filha e a levava para a escola, seguindo depois para mais uma longa jornada atrás do balcão. Seu olhar, antes cheio de brilho e sonhos, tornara-se opaco, resignado. O amor, esse sentimento tão falado, parecia ter ficado perdido em algum lugar entre as fraldas e as noites mal dormidas, entre as traições do ex-marido e as promessas quebradas que a vida fez questão de esfregar em seu rosto. Numa manhã chuvosa de terça-feira, enquanto Carolina limpava as vitrines da padaria, um carro preto de modelo luxuoso estacionou bem em frente. Ela nem notou quando um homem alto, de terno impecável e olhar determinado entrou no local. Apenas percebeu sua presença quando ele, educadamente, pediu um café e uma fatia de bolo de fubá. Ela levantou os olhos e, por um segundo, ficou paralisada. O homem era bonito, com traços marcantes e um sorriso discreto, mas acolhedor. Seu nome era Rafael, um empresário de 40 anos, dono de uma rede de hotéis que, coincidentemente, tinha acabado de inaugurar uma nova unidade no bairro. A vida de Rafael era o oposto da de Carolina, cercada de luxo, viagens e reuniões importantes. No entanto, havia nele um vazio silencioso que o acompanhava há anos, uma solidão que nenhuma de suas conquistas materiais conseguia preencher. Nos dias seguintes, Rafael voltou várias vezes à padaria. Sempre pedia o mesmo, café e bolo de fubá. E a cada visita, puxava mais conversa com Carolina. Ela, no começo, respondia com timidez, pouco acostumada à atenção de alguém que claramente não fazia parte de sua realidade. Com o tempo, os diálogos se tornaram mais longos, envolventes. Rafael se interessava por cada detalhe da vida dela. Perguntava sobre Lara, sobre o trabalho, sobre seus sonhos esquecidos. Carolina, aos poucos, sentiu o coração bater mais forte, algo que não acontecia há anos. Ao mesmo tempo, um sentimento de medo surgia. Como alguém como ele poderia se interessar por alguém como ela? Uma mãe solteira, marcada por cicatrizes que nem ela mesma sabia explicar direito? Mas Rafael parecia alheio a qualquer barreira social ou econômica entre eles. Em um sábado ensolarado, a convidou para almoçar em um restaurante elegante do centro da cidade. Carolina hesitou, mas incentivada por uma amiga que trabalhava com ela, aceitou. Naquele dia, vestiu o melhor vestido que tinha, simples, mas que realçava sua beleza natural, aquela que ela mesma havia esquecido. O almoço foi leve e cheio de risadas. Rafael falou de sua infância simples, das dificuldades que superou para chegar onde estava, das noites em que também chorava sozinho, achando que jamais seria feliz de verdade. Carolina se abriu como há muito tempo não fazia. Contou sobre sua filha, sobre o abandono do ex-marido, sobre a dor de criar uma criança sozinha, mas também sobre a alegria silenciosa que sentia ao ver Lara sorrir. Depois desse dia, os encontros se tornaram frequentes. Rafael levava Carolina e Lara ao parque, ao cinema, a passeios que ela jamais poderia proporcionar sozinha à filha.
Aos poucos, um vínculo forte se criou entre os três, como se fossem uma família que sempre existiu, mas só agora se reencontrava. Mesmo assim, Carolina lutava contra seus medos e inseguranças. Sentia-se deslocada naquele mundo de Rafael, com suas roupas de marca, carros importados e festas sofisticadas. Temia ser apenas uma aventura para ele, algo passageiro. Certa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo calçadão à beira-mar, ela não resistiu e perguntou: Rafael, por que você está comigo? Eu sou só uma mãe solteira, com uma vida simples, cheia de problemas. Ele parou, segurou o rosto dela com delicadeza e respondeu, olhando profundamente em seus olhos: Você é a mulher mais forte e incrível que eu já conheci. Não quero luxo nem perfeição. Quero você, Carolina, com tudo o que você é, com tudo o que viveu e com tudo o que sonha. As palavras dele quebraram as últimas barreiras que ela ainda tentava manter. Carolina se entregou àquele amor, deixando-se guiar pela felicidade que há tanto tempo parecia inalcançável. Lara, por sua vez, passou a chamar Rafael de tio Rafa, e com o tempo ele se tornou uma figura paterna em sua vida, suprindo a ausência que tanto a machucava. Meses se passaram e Rafael fez um pedido especial. Levou Carolina e Lara a um final de semana em sua casa de campo, cercada pela natureza e pelo silêncio que só o interior proporciona. No último dia, ao entardecer, ele ajoelhou-se diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo azul. Carolina, surpresa e emocionada, mal conseguiu conter as lágrimas quando ele perguntou: Quer casar comigo e ser oficialmente a mulher da minha vida? Ela não precisou pensar duas vezes. Disse sim com um sorriso que misturava alegria, alívio e amor. Pela primeira vez em anos, Carolina sentia-se completa. Não porque Rafael era rico, mas porque ao lado dele redescobriu o amor próprio, a esperança e a certeza de que merecia ser feliz. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Amigos próximos, familiares e principalmente Lara, que entrou na cerimônia levando as alianças, com um sorriso que emocionou a todos. A padaria ficou para trás, assim como os dias de tristeza e solidão. Carolina passou a trabalhar na administração de um dos hotéis de Rafael, descobrindo novas habilidades e construindo uma nova trajetória profissional. Eles viajaram o mundo, conheceram lugares que Carolina jamais imaginou ver de perto. Mas, acima de tudo, construíram um lar, onde o amor e a cumplicidade eram os pilares principais. Carolina aprendeu que, mesmo quando a vida parece insistir em nos derrubar, sempre há espaço para recomeçar, para amar e ser amada. E assim, aquela mãe solteira infeliz encontrou não apenas o homem rico dos seus sonhos, mas também a felicidade que sempre mereceu. Nos meses que se seguiram após o casamento, Carolina e Rafael começaram a construir não apenas uma família, mas uma vida juntos, pautada no respeito, na parceria e na superação dos medos que por anos habitaram o coração de Carolina. Lara adaptou-se rapidamente à nova rotina, encantada com o quarto espaçoso, as viagens de fim de semana e, acima de tudo, com a presença constante de Rafael, que não media esforços para ser o pai que ela nunca teve. Mesmo em meio à agenda atribulada de empresário, ele fazia questão de buscá-la na escola, levá-la ao parque ou simplesmente sentar no chão da sala para brincar. Carolina, por sua vez, passou a sentir-se cada vez mais confiante. Deixou para trás a mulher insegura que acreditava não ser digna de um amor verdadeiro e abraçou sua nova versão, uma mulher forte, amada e realizada. No trabalho, Rafael a incentivou a fazer cursos de administração, gestão e idiomas, acreditando com convicção que ela poderia ocupar cargos importantes dentro de sua rede de hotéis. E assim foi. Em menos de um ano, Carolina assumiu a gerência de um dos hotéis mais renomados da cidade, recebendo elogios não apenas pela competência, mas pela simpatia e pela empatia com os clientes. Qualidades que sempre carregou, mas que até então
o mundo não havia reconhecido. Apesar da vida confortável e dos novos privilégios, Carolina manteve a simplicidade e a humildade que sempre a caracterizaram. Continuava visitando a padaria onde trabalhou por tantos anos, agora como cliente, sempre levando Lara para comer o famoso bolo de fubá. Cumprimentava todos com carinho e nunca deixou de ajudar os amigos que a apoiaram quando tudo parecia perdido. Mas, como toda história de amor e superação, novos desafios surgiram. Quando Rafael propôs a ideia de ter um filho com Carolina, ela sentiu o coração apertado. Tinha medo de repetir os erros do passado, de não conseguir dar conta, de que o amor deles fosse abalado por novas responsabilidades. Rafael, sempre paciente, respeitou o tempo dela, mas nunca deixou de expressar o quanto desejava ampliar a família. Depois de muita conversa, terapia e noites de reflexão, Carolina percebeu que, desta vez, não estava sozinha. Tinha ao seu lado um homem que a amava de verdade e que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo com ela. Alguns meses depois, veio a notícia tão esperada: Carolina estava grávida. O dia em que o exame deu positivo foi marcado por lágrimas, risadas e um abraço apertado entre ela, Rafael e Lara, que agora, ansiosa, contava os dias para conhecer o irmãozinho ou irmãzinha. A gravidez transcorreu tranquila, cercada de amor e cuidados. Rafael fazia questão de acompanhá-la nas consultas, enquanto Lara ajudava a montar o quartinho do bebê, escolhendo as cores das paredes, os bichinhos de pelúcia e as roupinhas. No dia do nascimento de Gabriel, o segundo filho de Carolina, o hospital se encheu de emoção. Rafael, sempre ao lado dela, segurou sua mão com firmeza, enquanto Lara, do lado de fora da maternidade, aguardava ansiosa para ver o rostinho do irmão. Quando finalmente o bebê nasceu, saudável e cheio de vida, Carolina sentiu uma paz que jamais havia experimentado. Naquele momento, olhando para Rafael, para Lara e para Gabriel, ela compreendeu que sua felicidade não vinha apenas da riqueza material, mas da construção de uma família verdadeira, baseada no amor, na confiança e no respeito mútuo. Os anos passaram. Lara cresceu, tornou-se uma adolescente sensível e sonhadora, enquanto Gabriel, cheio de energia, corria pelos corredores do hotel que agora era administrado com maestria por Carolina. Rafael continuava à frente de seus negócios, mas sempre reservava tempo para estar com a família. Nos jantares de domingo, eles se reuniam na varanda da casa, contando histórias, planejando viagens e celebrando cada conquista. Carolina, que um dia acreditou que a felicidade não era para ela, agora vivia a plenitude de uma vida que jamais ousou sonhar. Sabia que os desafios sempre existiriam, mas também tinha certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer um deles. E assim, a mãe solteira infeliz que anos atrás via a vida passar pela vitrine de uma padaria, agora sorria, abraçada à família que construiu, com o coração cheio de gratidão, amor e, finalmente, felicidade.